Você se lembra de System Shock? É, aquele jogo de aventura cheio de elementos de RPG que foi lançado em 1999 para PC e depois teve sua versão do Dreamcast cancelada. Pois bem, não é que a Irrational Games foi lá atrás buscar essa série e a transformou em algo completamente novo? Nem precisa fazer muito suspense. É claro que estamos falando de BioShock, um dos jogos mais aguardados desse ano, que chegou com versões para PC e Xbox 360. O jogo se passa em 1960, em uma grande metrópole localizada embaixo d'água, chamada Rapture. Construída em 1946 por Andrew Ryan, Rapture foi desenvolvida para ser totalmente autossustentável, com toda a eletricidade, produção de alimentos, purificação da água e sistema de defesa vindo das entranhas vulcânicas embaixo da água. BioShock é um jogo de exploração e tiro em primeira pessoa, assim como seu inspirador, e conta com uma história misteriosa envolvendo um laboratório genético remanescente da Segunda Guerra Mundial, local onde corpos começam a aparecer por todos os lados. Pensou em Biohazard? Quase isso. Depois de algum tempo, esse laboratório foi desativado e apenas recentemente voltou à ativa, para pesquisas secretas envolvendo experimentos biotecnológicos. Para ter uma noção da ambientação, logo no começo você está sozinho no meio do mar, tendo sobrevivido a um aparente acidente, e nada até a terra e entra no laboratório. A cena de introdução não é nada amigável e mostra o real clima de tensão e horror do jogo. BioShock é um jogo como Half-Life. Ele também possui inimigos estranhos que lembram zumbis, possuídos pelo estranho poder que foi criado através das manipulações genéticas, mas que na verdade estão mortos. BioShock ainda tem um incrível sistema de magia, que vamos entender logo logo, assim como tantos jogos de fantasia. Logo no começo, o jogo dá sua primeira arma, uma incrível chave inglesa. Não se sente essa sensação engraçada de matar monstros com ferramentas de mecânico desde o pé de cabra de Half-Life em 1998. Mas fique tranquilo, ao contrário de Call of Cthulhu, momentos depois, outros tipos de armas já aparecerão, como um revólver e depois metralhadoras, shotguns e muitas outras. Nem precisa dizer que o sistema de jogabilidade com elas está perfeito, não é mesmo? Assim como em outros ótimos jogos lançados ultimamente, a jogabilidade de BioShock com armas de fogo beira a perfeição. Se não bastasse a perfeita jogabilidade com armas de fogo, BioShock ainda é premiado com um incrível sistema de alquimia biotecnológica. Não entendeu nada? É o sistema de magia que tínhamos falado anteriormente, chamado de Plasmid. Seu personagem, logo no início, injeta um líquido de cor estranha em seu próprio corpo e acaba ganhando força para utilizar magias. Pode parecer apenas um clichê para introduzir algo de fantasia no jogo, mas acredite, isto é incrivelmente ligado ao enredo. Tão ligado que se torna até natural o uso das técnicas mais absurdas durante a jogatina. A sua primeira magia serve para paralisar os inimigos, ou até mesmo para atacar com energia elétrica em regiões com água, que não são poucas, partindo do princípio que o laboratório é subaquático, e eletrocutar vários inimigos ao mesmo tempo. Isso é divertido, podem ter certeza. Existem muitas dessas magias durante sua aventura, e você vai encontrá-las sempre em umas máquinas sinistras, com imagens de duas garotinhas sorrindo. Nessas máquinas, quando você adquire um novo poder bioquímico, uma animação muito bacana mostra a sua função. Um bom game precisa também de bons e criativos inimigos. Imagine-se andando em um canto do cenário todo tranquilo, até que de repente uma mulher
com roupas ensanguentadas, um pedaço de ferro na mão e uma máscara de coelho pula em cima de você? Pois é, isso não será algo difícil de acontecer nesse jogo. Algo muito estranho ocorreu naquele laboratório, e seres mais estranhos ainda vagam por lá. Além de semi-humanos, você ainda encontra uma espécie de alquimista, e uns grandalhões com roupas de mergulho da década de 50 e britadeiras em uma das mãos. E esses dão trabalho de derrubar. Os grandalhões são os Big Daddies, e aparecem com muita frequência depois que você destrincha a primeira parte do jogo. Eles são guardiões das Little Sisters, pequenas crianças também dominadas por esse estranho experimento do laboratório. Você pode libertar ou sacrificar para ganhar algumas vantagens. A grande sacada do jogo é o tal poder, denominado de Adam, do qual você precisa para melhorar seu personagem, além de ter mais poderes. Sacrificando as Little Sisters, você ganha mais Adam que o normal, mas se você sacrificá-las, mudará o final do jogo e fará o final ruim. Se você salvá-las, além de itens que elas deixam para você, ainda tem a chance de ver o final real do jogo. Os produtores tiveram essa boa sacada e deixaram o jogador escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. BioShock ainda tem espaço para mais ideias que caíram perfeitamente no sistema de jogo. Uma dessas ideias são as máquinas que vendem itens. Ao derrotar qualquer inimigo, você tem a chance de revirar o corpo para buscar itens e dinheiro. E em praticamente todo objeto do cenário, a mesma coisa pode ser feita. Essas máquinas vendem vários tipos de coisas, desde itens para recuperar sua vida e energia das magias, e até mesmo algumas habilidades especiais atreladas às suas armas. Mas se você achar que o preço está muito salgado, basta hackear a máquina. Sim, ao tentar hackear, você entra em uma espécie de puzzle, onde deve colocar os canos em sequência antes que a água passe entre eles. Fazendo isso, você ganha vantagens em preços, acessos a áreas escondidas e pode até mesmo fazer robôs inimigos ficarem do seu lado para ajudar por um bom tempo. Algo bacana de se citar é que o jogo pode ser salvo a qualquer momento, característica muito famosa nos jogos de PC, que dessa vez ainda se estendeu para os consoles de mesa da Microsoft e da Sony. Bem que poderia virar moda. Agora é hora de babar o ovo e segurar o queixo. Vamos falar de gráficos. Ver fotos e vídeos não é suficiente para entender o quanto os polígonos fluem bem e como as texturas são incrivelmente reais. Isso sem falar que durante o gameplay você pode acabar soltando o controle pensando que alguma cutscene está rolando. Tamanha a fidelidade dos visuais. Jogue o comecinho para ver tubos quebrando e a água invadindo o cenário de forma realista. Além de visuais cinematográficos, os sons também são de cinema. Prepare-se para escutar tiros, vozes, ruídos e músicas que te deixam ainda mais tenso em momentos de suspense. Se você tiver um bom home theater, pode ter certeza que não vai dormir muito bem à noite. A ambientação do jogo é totalmente surrealista e você acaba sentindo que realmente está lá, em um lugar totalmente abandonado no fundo do mar. BioShock traz uma experiência difícil de encontrar hoje em dia, com um conjunto de botar inveja. Gráficos, som, ambientação, jogabilidade, carisma, personagens esquisitos, decisões a cargo do jogador que influenciam no final do jogo, ação incessante, quebra-cabeças que não são chatos de resolver e, claro, a história que foi extremamente bem trabalhada. Palmas para Irrational Games, que de racional não tem nada, que conseguiu colocar muita criatividade em um gênero já bem explorado por várias produtoras. Enfim, você não vai conseguir largar o controle enquanto não fizer os dois finais do jogo. BioShock é um jogo que superou todas as expectativas.